47. Muito obrigado por você estar acompanhando aqui toda a programação do nosso canal 47, sob a direção, coordenação, batismo, bênção, estão fazendo até agora despacho, né? Do Dudu e do Santarém, até despacho estão fazendo aqui agora. E aqui você acompanha essa programação aqui do canal 47, além do Conexão, tem aqui Comunidade Alerta com o Rubens Francisco Menon, tem a Cássia, tem o Dudu no Esporte ao meio-dia, e também tem outras programações. Tem aqui, como é que é o daquele rapaz que é campeão aqui? É o Ferrari, né? Ferrari, programaço aqui. E você também que está conosco na nossa Super Rádio Conceição. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela audiência. Se você quiser, se você gosta da programação aqui, seja membro do canal. Além disso, você pode fazer o seu like e compartilha aqui toda a programação. Está aqui do nosso pessoal. Toda a rede social você vai encontrar o canal 47 e, além disso, também no aplicativo. No aplicativo, tanto do iPhone quanto do Android. Você procura lá, aplicativo canal 47, você vai aqui acompanhar toda a nossa programação. E você que está na rádio, nossa rádio Conceição, muito obrigado por estar aqui no seu carro, muito obrigado mesmo. E sempre que puder aqui, acompanhe aqui toda a nossa programação da Super Rádio Conceição. Cara, eu já tentei aqui fazer uma lista do qual os cargos que ele não ocupou, porque já ocupou todos, né? Todos os cargos, né? Eu acho que só falta ser o quê? Papa. Papa pode ser que ele seja também, né? Papa, né? Não, estou brincando. Paulinho Bornozzi, tudo bem, Paulinho? Como é que tu tá? Tudo bem, beleza? Denise, graças a Deus, amigo. Né? Tudo certinho, Paulinho? Nós conversávamos lá tudo fora, certinho, depois vai deixar a receita, né, Paulinho? A receita ali, né? Quase 60, Paulinho, é isso, cara? Que dia é hoje? Hoje nós estamos gravando no dia 13 de setembro. 13 de setembro, daqui a 6 dias. Olha só, dia 19 de setembro. 19 de setembro. Olha só, Paulinho. É isso aí. 60 anos, começar muito cedo para ter uma redundância, porque acho que tu já nascesse na política, né? No dia a dia, né? Nasceu na política, né? Avô, bisavô, avô, tios, pai, tudo nessa carreira, né, Paulinho? Quando a gente anda em Itajaí, parentado aí, a gente passa com o pneu por cima, né? Né? É rua aqui, é rua lá, ali. como é que é? Para quem está em casa, a Adelaide Conder, que hoje é o nome do nosso teatro da Unifale. Adelaide era minha bisavó. Minha avó. Marieta Conder Bornozzi, nome do nosso minha hospital. Avó. Tua avó também. Praça Marcos Conder. Coronel Marcos Conder, meu tio-avô. Tio-avô, olha só que legal, né? Vitor Conder, tio-avô. Vitor Conder, tio-avô também. Uma família... Irineu. Conder Bornozzi são duas famílias distintas, Paulinho. Exatamente. Mas são todas alemãs? Não. De origem? Não, sim. Conder e Bornozzi, sim. Flores, que é Flores Conder, né? Na verdade, Adelaide, ela é Flores. Ela é neta, ela era filha do fundador, de um dos fundadores da cidade de Blumenau, né? O irmão dela foi com o doutor Blumenau ser sócio lá, e eles tinham, a família Flores tinha 6 Marias que vinha de Blumenau até Itajaí. Isso foi dado lá na época do Império. Essa família Flores era Breves Flores, e os Breves portugueses? Eram nobres portugueses. Então, Breves Flores eram nobres. Então, os Breves, né? Então, o coronel Flores, né, que chegou aqui, ele recebeu da coroa essa região toda, onde ele foi para plantar cana. Por isso que existia aquela usina Adelaide. Adelaide, até a usina Adelaide. Exatamente, ali no Rio. Né, tive ali, cara. Na Ilhota, né? Tive o prazer de visitá-la na época. Eu fiquei funcionando. Claro, era uma coisa. Uma potência. Né? Olha só. Então, essa família Flores Conder, que era Flores, Breve Flores, aí... Só para entender, o Conder é por parte do Marcos Conder. Do Marcos Conder. Mas sênior, né? Não é o coronel. Esse coronel que dá nome das ruas era o filho mais velho do Marcos Conder. Entendi. O Marcos Conder morreu com 30 e poucos anos e era casado com a Adelaide, filha do Coronel Flores. Coronel Flores. Breves Flores. Breves portugueses. Portugueses, ele é da família Breves. Então, assim, esse era o conjunto da obra, né? Família e depois Breves, meu avô é que casou com... Família Breves é a primeira vez... Flores, claro, tem assim, família Breves eu não conheço. Ele era um Breves Flores. Breves Flores. Eles era uma linhagem, uma linhagem francesa que, na época do Napoleão, correu para... esse dia eu estava... Correu para Portugal, e aí de Portugal veio para o Brasil. Esse dia eu estava
Cara, nossa origem ela é portuguesa, né? Sim, Portuguesa. açoriana. É açoriana, portuguesa. A minha é dos Açores, né? A turma mais ruim que tem, né? Porque não prestava jogar para os Açores. Prende, joga para os Açores, joga na linha. Tu sabe que eu sou cidadão português, né? Você acha que fosse cidadão Eu sou português? português, pelo lado da minha mãe. Que Minha legal. mãe era cara. Mendes, minha mãe é Mendes Barreto. É. Então, como Barreto, eu virei português. E a nossa é Dias Rocha. Não sei porque lá em Tijuca botaram baixo, né? Mas tem uma história que foi, mas é aquilo lá. Mas eu estava vendo a história, hoje a internet, nós somos na internet, hoje tem uma aula, né? Hoje é uma aula. A história de Portugal com essas famílias que foram lá, a Vis, Diniz, assim, a cidade é uma história muito rica. E era o único dos povos originários que tinha ali, que os romanos tinham medo. Eles não foram muito lá. Não, deixa o pessoal lá Os direitinho. mouros foram. Os mouros foram. Os mouros eram árabes, né? Eles misturaram, Que mas isso. os romanos Não se entraram. meteram lá. Não entraram. E ali foi hoje, e aquela história, o Brasil hoje tem a descoberta através dos templários, né? Que é através da Ordem de Cristo, que foi onde o rei de Portugal acudiu todo mundo ali, né? A família da minha mãe, os Barretos, eles são de um lugar chamado Cabração. Cabração era um distrito de Ponte de Lima, que ficava quase na divisa com a Espanha. Lá em cima. Lá em cima, onde tem o vinho verde, né? Aqueles vinhos bonitos lá, aquele vinho bom de beber. E eu fui lá visitar. Eu fui lá visitar, estive na Cabração para ver se era aquilo mesmo, antes de buscar a cidadania. E foi uma volta ao passado, né? E a minha chegada lá foi ótima. Eu e a minha esposa, a gente ia de carro, eu saí, estava no Douro, e fui de carro até lá. Cheguei na tal da Cabração, era uma rua. Eu disse, vamos passar primeiro no cemitério para ver se tem algum parente enterrado aqui, para saber se eu não estou no lugar errado. Aí fui lá, tinha lá uns Barretos enterrados, tudo bem. Aí fui num Secos e Molhados. Era café. Saco. Lá é Secos e Molhados mesmo? Era um Seco e Molhado. Tinha aquele saco de farinha, um saco de milho, aquelas coisas. Tinha mais uma máquina de café, um negocinho e tal. Aí entrei lá e aí eu fui puxar uma conversa. Senhor, eu estou vindo aqui, eu sou um Barreto e tal. Aí começou a chegar uma, chegou outra, sabe aquela senhorinha meio bigodudinha, assim, aquela portuguesinha. Aí uma virou, disse, tu és Barreto? Não, os Barretos já não estão mais aqui há muito tempo. Foram embora, não tem mais nenhum aqui. Mas, aí ela virou assim, mas vou dizer, você é lá do Brasil? Eu sou do Brasil. A turma que saiu daqui para o Brasil, ela disse, estes que saíram daqui, fizeram outra família lá. Então tinha família lá e família aqui. Ela chorava, acho que o falecido dela tinha se tinha lá. Tinha vindo para cá. Não tinha WhatsApp na época. Eu disse, minha senhora, a senhora me desculpe, não, só vim ver. Aí ela queria me contar a história, aí fui devagarinho, mas ri muito. Assim, legal, foi muito bacana, uma volta pela Mas história. O que falta é isso no nosso, porque agora voltando, nós aqui, nós somos só originários dos portugueses nem dos alemães. Nós temos aqui várias colonizações que falta, às vezes, a gente redescobrir essa nossa história, né? O professor Edson Dávila tem bastante estudo sobre isso. Lógico que ele acompanha muito a história dos Konder e dos alemães aqui na cidade, né? Os Malburg, né? Que era uma parte da cidade. Os açorianos, aí vieram os comerciantes alemães que se estabeleceram. Aliás, o professor Marcos Konder, que era o pai do coronel, esse da rua, né? Que foi prefeito aqui 16 anos, acho que ele só perdeu para o Jandir, mas era mais ou menos a quantidade de tempo, né? Esse era um professor. Esse, na verdade, foi trazido lá da Alemanha, de uma cidadezinha chamada Schweins. Ele era professor e tinha sido herói de guerra, da Guerra Prussiana. Ele trabalhava num hospital da cidade. Ele foi voluntário, então ele tem nome de rua lá. E aí o Malburg foi lá e trouxe ele para ser tutor, para dar aula para os filhos, né? Os Malburg já tinham enriquecido aqui, né? Já era um comerciante muito forte. Já tinha Ricardo. Ricardo era forte. Aquele moço que está ali, que está filmando ali, eu sou obrigado a entregar. Ele tem um programa de esporte aqui ao meio-dia, sabe? Ele disse que tu é torcedor do Figueirense. Ele que falou, não fui eu que falou. Mas assim, ele que falou, tá vendo? Olha, eu sou só... Sabe que tem uma pauta aqui, né? Eu estou aqui do lado do templo, rapaz. Isso aqui eu acho que o Denício te fez alugar para não pagar, porque ele é mão de vaca. Fez para não pagar o jogo, né? Para assistir aqui de cima, né? Rapaz, esqueci, poder ter visto jogo aqui. Cara, é verdade. Contar, né? Mas assim, brincadeira à parte. Assim, depois a gente edita essa parte aqui e tal. Mas assim, cara,
Tu se criou aqui, mas tu nasceu no Rio, né? Assim, Não, eu nasci em Blumenau. em Blumenau, mas teu pai... Eu sou torcedor do Palmeirinha. Te lembra do Palmeiras? claro, pô. Eu Ali na entrada, ali, claro. Isso, claro. perto do Tabajara. Claro, pô. Eu tinha um buraco no muro do No Palmeirinha, muro? que a raça entrava. Claro, pô, eu era. entrava junto para assistir o jogo do Palmeirinha. Olha só, tá vendo? Mas ele é falador, ele é faladorzinho. Ô, Paulinho, nessas andanças nas tuas vidas políticas, sempre tivesse à frente do teu tempo, vamos dizer assim, sempre dissesse, olha, vai acontecer aqui, vai acontecer ali, claro, tivesse uma educação esmerada na política, teu pai é uma aula para nós, uma sumidade assim no dia a dia, né? E hoje chegamos no momento, hoje é um processo de transição. Falasse no Jandir Bellini, nós falamos no Amin, poxa, ainda tem, o Amin foi candidato a 76, se eu não me engano. 78 a primeira eleição. Puta, a melhor ele eleição... foi prefeito em 76. 76. Nomeado, né? Nomeado. Pelo Conde Reis, e aí em 78 ele correu uma eleição de deputado federal. Então, veja só, ainda falamos hoje, o Vonei termina agora, o Jandir já descansou. Então, existe uma troca hoje no cenário político que começou na década de 70, vamos bem dizer isso, né? Quase 40 anos, quase 50 anos, 40 e poucos anos, que faz uma geração. Como é que tu vê na política, Paulinho, e até porque você sempre teve isso, né? Você, quando eu sou candidato, mas você já começava um trabalho antes, me lembro. Tinha esse programa de rádio, começasse a fazer um dia a dia. E hoje a política está muito internalizada, quer dizer, as pessoas conversam individualmente, só no WhatsApp, no dia a dia, né? Mas eu lhe pergunto, como é que tu está vendo esse cenário dessa transição, não só aqui, como no estado de Santa Catarina também, quer dizer, o governador Jorginho Melo saiu desse meio e veio e disputou a eleição no dia a dia, quebrou essa hegemonia um pouco, né? Como é que tu vê esse cenário para as próximas gerações da política, Paulinho? Assim, no estado, eu não concordo, Denise. Não, Denise, no estado, o primeiro emprego do Jorginho foi de subgerente da Caixa Econômica Estadual em Joaçaba, dado pelo meu pai. Então, ele é do mesmo grupo político. Que bom. Ele era assim, nasceu ali. Ele é vestiu uma roupa tradicional. Exatamente. Ele vestiu a roupa para... Que camisa que eu vou hoje. Isso. Aí eu não tiro os méritos dele, claro, ele chegou lá e show de bola. Então, assim, mas assim, não tem essa conotação. Outros casos, não. Aí sim, a gente viu personagens surgindo da vida pública, alguns bem-vindos, outros que têm que mostrar ainda para o que vieram, né? Uma coisa que veio de um processo mundial de rede social e de radicalização política, ideológica e tal, né? Com agendas importantes para muitos, porque senão esses votos não tinham aparecido, a população entendeu ser uma agenda importante. Mas, assim, ela é uma agenda que não gera emprego, não enche a barriga, é uma agenda, assim, para quem já está com a vida ganha. E nem todo mundo está com a vida ganha. Aliás, a maioria das pessoas, esmagadora maioria, não está com a vida ganha. Eu acho que a ideologia acaba na geladeira. E aí você congela aquilo que é importante. Então, assim, eu sempre procurei... Tem uma palavra chamada caráter, que isso a gente herda dos pais da gente, dos avós, e da tua vida, do que tu decide fazer. O caráter, ele é aquilo que você adotou como postura sua e que muitos anos depois de você ter adotado aquilo, você continua agindo daquela forma, independente da moda e do que aconteceu no dia. Então, assim, isso é o caráter, né? Eu te conheço há muitos anos. Você é você. Não, graças a Deus. Pronto, com tuas virtudes e teus defeitos, mas tu tens a tua linha de vida. E o que a gente vê é que a rede social ela invadiu muito a vida das pessoas e moldou muito as pessoas, e muitas perderam esse sentido e acabaram assumindo personalidade de outras pessoas, outros meios, outras coisas. Então, assim, mas isso é um momento, é uma fase. Mas é que não falta um pouco de formação, por exemplo. É isso que falta hoje nesses políticos de plantão hoje que se tem, né? Assim, eu acho que o máximo que leram que foi o quê? Uma receita de remédio. Quer dizer, as pessoas não procuram hoje se formar no dia a dia. Tivesse uma educação, teu pai teve uma educação, falasse... a gente está falando aqui, falamos no Amin, falamos nas pessoas que tiveram essa base, né? Deixa eu te dizer, a voz do povo é a voz de Deus. E o eleitor é quem comanda, não é o eleito.
O eleito é o resultado do processo. Então, assim, ó, quando o cidadão, o eleitor, decide que esse é o caminho, a gente tem que respeitar. Entendi. Né? Ele não está preocupado naquele momento se o cara tem uma ideia, uma tradição, se é isso. Talvez o sentimento dele naquele momento seja, vou mudar por mudar, porque o que está aí não me resolve. Entendi. Né? Assim, ó, houve uma demonização da política ao longo dos últimos anos, muito grande. Você abria o jornal de manhã, de tarde, de noite, rádio, internet, era tudo bandido, política é bandido, é isso. Aí até que o cara se convenceu de tanto repetir aquilo que em parte era verdade, mas não no todo. O eleitor disse o seguinte, sabe o que é mais? Vou apertar o botão do exploda-se. Eu vou botar, tem lá uma coisa, um não sei o quê, um cara, esse aqui, aquele cara usa um chapéu, põe não sei o quê, eu vou botar naquele cara, entendeu? Isso já aconteceu em outras épocas do Brasil, com menos intensidade, porque a comunicação ela não tinha essa abrangência. Geralmente o cara ia procurar a eleição, mas perto da eleição, e aí perguntava para o tio, para o pai, para o sobrinho, para o cara que era o líder eleitoral ali da comunidade, o vereador, o suplente, né? O tranca-rua, né? Aquele cara que cuidava da... Caça larga lá de lá. Exatamente. Isso acabou. Então, assim, de repente, houve uma liberdade geral e uma bombardeio de informações que o eleitor resolveu apertar um caminho e foi por esse caminho. Assim, o que eu acho? Não acho nada. Eu acho que é parte da história. Faz parte do processo. Tem que ser vivida. E ela está sendo vivida. Agora, quais são as consequências? Se você for me perguntar, eu vou dizer, as consequências é que, quando você olha, você não vê um projeto de país em execução. Até no Estado. Nosso Estado não tem um projeto claro. Quando você olha a cidade, você também não vê um projeto claro. Né? Você vê que a gente está, em algumas situações, enxugando gelo, em outras situações, correndo atrás do prejuízo. Né? O que aparece de novo? Aí eu, pessoalmente, Paulinho, eu não me coloco nem nesse grupo que enxuga gelo e nem do que corre atrás do incêndio. Aí isso é uma coisa minha pessoal. Eu sempre, aquilo que você disse, você é visionário. Não é questão de ser visionário. Eu sempre procuro olhar o que pode acontecer na frente e o que está faltando fazer agora para que isso venha a acontecer. A gente projeta um cenário, não porque eu seja inteligente, mas é porque eu sou interessado. Eu, além de viajar, eu procuro viajar na internet, eu olho as coisas que estão acontecendo, eu me informo com informações que mudam a vida das pessoas. Né? Tem umas que você sofre com as pessoas que estão naquele noticiário e tem outras que você vê ideias bacanas. Então, depende do canal que você põe na televisão. Se você quer ver a desgraça, você põe no canal da desgraça, você vê o dia inteiro. Se você quer ver um canal de coisas diferentes, por exemplo, coisas que mudaram o mundo, coisas que mudaram uma sociedade, um estado, um país, uma cidade, aí você vai lá e vai ver um National Geographic, você vê outros canais para entender o que está acontecendo no mundo. Então, a partir daí, essa é a minha sintonia. Então, assim, quando eu discuto, desde 2015 aqui na região, vamos fazer o projeto do Inovanfre, vamos empoderar a região, vamos fazer que a gente possa ter as rédeas do nosso destino na nossa mão. Eu vivi muito em Brasília, você falou em mandato, eu fiz 3 mandatos lá. Isso. E assim, 2 eu fiz inteiro e 1 eu fiz na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Quando eu fiz os 2 em Brasília, o que eu mais tinha era o pessoal reclamando lá, esse negócio de Brasília não funciona e tal. Mas me dá uma emendinha aí para isso, para aquilo. E essa emendinha eu dava, mas não resolvia. Não muda nada. Por outro lado, quando eu vim para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu disse, puxa, agora é a minha chance de fazer aquilo que Brasília não faz para a gente e que o Estado, de vez em quando, faz. O que é? Olhar o problema real do meu Estado, das regiões, e a gente propor algumas soluções que sejam de longo prazo. Né? Mais ou menos assim, você sai da boca da barra, pega um navio e o comandante põe 1 grau à direita, ao sul, vamos supor, à direita ao sul, ele para na África. No mínimo. Se põe 1 grau para o norte, ele vai parar na Europa. Então, assim, a caminhada, essa saída é muito importante para você saber um rumo, mesmo sabendo que ele vai ao longo do tempo. Né? Nas primeiras 2 horas, nos primeiros 2 dias, você não nota que o navio está indo para a África ou para a Europa, mas daqui a pouco você vai começar a ver o rumo. Então, essa bússola é que mexe. Então, quando você fala nas regiões, a gente fala em quê? A partir de Itajaí, empoderar essa nossa região para que ela possa ter um diagnóstico dos seus problemas, ter soluções e arranjar a grana para fazer. Né? Que todo mundo diz, mas o dinheiro só está em Brasília. Pois é. Mas o dinheiro está onde está o bom projeto. Então, quando você pega um bom projeto que sai daqui, muito bem feito, sem politicagem, sem ficar discutindo miudeza, olhando o todo,
né, olhando um problema real. Por exemplo, um problema real é a travessia do rio Itajaí-Açu, nas duas cidades. Isso é um problema real. Que se discute o quê? Se discute o problema apenas. Se é bom o ferry-boat, se não é, se o cara é bonzinho, se é malzinho, se aceita o cartão, não aceita o cartão. Isso monopoliza a discussão da cidade. Aí quando vai falar, diz, nós temos que achar um jeito de travessia, o cara diz, tem que botar ponte, porque túnel é muito caro, põe tudo. Mas aí já muda de novo para o ferry-boat. E fica discutindo o ferry-boat, aí vai lá com o caminhão, esse cara aí que explora todo mundo, bateu no cara lá. Tá bom, faz parte. Essa é uma notícia importante. E se a gente não planejar, ela vai continuar sendo a notícia, vai continuar dando manchete no diarinho aqui, em outros lugares. O que a gente fez em 2015? Poxa, vamos planejar, fazer um modelo que permita quebrar um paradigma. Qual é? Nós resolvemos o nosso problema. Paulinho, custa 1,5 bilhão fazer isso tudo. Se não tiver projeto, nem sei quanto custa. Quando tiver o projeto, se for bom, o dinheiro vai vir, porque vai funcionar. Então, assim, nós estamos agora a um último passo de uma grande caminhada do Promobis, em Nova Anfra Promobis, que é aprovado aqui na Câmara Municipal, e aí que quero fazer um registro especial ao prefeito Valnei, ao prefeito Liba e ao prefeito Fabrício, e agora o Paulinho, que lidera, todo mundo se botou na condição realmente de aprovar um projeto importante, que é esse projeto de mobilidade para a nossa região, que o túnel é passagem apenas, que vai atender a todos. Né? E as coisas vão acontecer. Então, quando aprovar nas últimas 2 câmaras, Navegantes aprovou, vai direto ao Banco Mundial fazer a negociação final do contrato e, por outro lado, STN, né, Secretaria do Tesouro Nacional, Casa Civil da Presidência da República, Senado na CAI, aprova, quando aprovar lá os dois, ordem de serviço. Esse é 1 bilhão e pouco projeto? Dá um 300, assim, em dólares? O público é em torno de 600 e pouco, e o privado vai ser bem mais do que isso. Paulinho, Paulinho, eu sou defensor aqui do modelo que tu adotou, que é a discussão da região metropolitana, né? Aliás, está eu, Rafael, o Beto Graff, o pessoal, a gente está defendendo isso. E aí, assim, será que a gente não tem que mudar este modelo? Não, mudar, mesmo, quem sou eu para mudar alguma coisa? Mas começar a rediscutir esse modelo político-administrativo, quer dizer... mudou? Pois é, então, isso. Já mudou? Isso. Mas, assim, ainda bem que você falou, você pega o Valnei, você pega o Lifra, você pega o Valnei, você pega o Liba, o Fabrício, o Aquiles e tal. Pessoas que têm o mesmo pensamento, mas amanhã depois muda as cabeças. Já estamos na terceira leva de prefeito. Olha só que O projeto está legal. andando com 3 eleições de prefeito. Em Nova Anfra? Sim, começou lá atrás com a Paulinha, quando era presidente da Anfra. De lá já tiveram 3 eleições, e lógico, alguns foram reeleitos, outros não, mas em 3 eleições Que legal, o cara. projeto não parou. Então, assim, a tal da região metropolitana, sabe qual é a questão do problema da região metropolitana? É que quando você fala em região metropolitana é uma lei federal, e a lei federal remete à região metropolitana ao controle do Estado. E você continua com o mesmo problema. Entendi. Porque quem está em Florianópolis é que vai nomear o chefe da região metropolitana. Entendi. O que a gente fez foi o contrário. Não, espera, deixa a região metropolitana lá e vamos fazer um consórcio intermunicipal multifinalitário que representa uma região metropolitana, só que o poder emana da região e não de quem nomeou. Mesmo nas secretarias do Luiz Henrique, eles nomeavam um secretário, ele era de Itajaí, era de Balneário, era de Penha, era de não sei o quê, mas quem era o chefe? Onde é que ele estava? Em Florianópolis. Não resolvia, ele tinha que todo dia Florianópolis pedir um dinheiro para ajudar o hospital, para botar aqui, para fazer lá, e nem pensando em obra de infraestrutura global para a região. Por quê? Porque lá na Secretaria de Planejamento em Florianópolis, ou lá no Ministério em Brasília, estão ligando para o problema se a nossa região parou ou não parou, se eu não consigo chegar em Camboriú pela Oswaldo Reis, nem pela 101. O cara não quer saber se eu tenho horário de trabalhar, se eu passei o dia de hoje, vou passar 3 horas no transporte, ou na minha moto, ou no meu carro, ou num ônibus que já não existe mais, uma interligação, né? A nossa praiana faz um esforço danado, mas difícil Coitado ligar. do Marquinho, o Marquinho, nosso querido. Então, Marquinho, aquele penso dele não cura nunca por causa disso, sabia disso? E nós temos que ter uma solução, e a solução aconteceu aqui, e vou te contar uma história aqui que está acontecendo. Clésio Salvaro, Adriano, prefeito Mário em Blumenau, prefeito Topaz de Florianópolis. Esse cara é bom, esse Topaz, hein? Sabe o que eles estão fazendo? Esse é o Sabe o Topaz, que eles já fizeram? Chamaram. Olha só. Nós já fomos lá. Fui eu, o João Luiz, e disseram, a gente quer fazer esse projeto. O Sebrae adotou nas cidades empreendedoras, vai ajudar a montar os projetos das regiões metropolitanas de Santa Catarina. Quanto vale isso para o futuro do nosso Estado? O que significa? Agora, nos últimos dias, né, eu fui lá com o Liba e com
com o Paulinho e o João, nós fomos na CCR, que ganhou o aeroporto de Navegantes, a concessão. Quando ganhou a concessão, já não tinha mais segunda pista e o aeroporto era um aeroporto pequenininho, Acanhado. colado lá de cá. Bom, na época, junto com o Foro, né, e aqui o Rafael e todos vocês fizeram um movimento, nós fizemos um AUE. Doutor Rafael, doutor Albanês. Isso, fizemos um AUE danado e conseguimos entrar com ações para mostrar que nós tínhamos sido enganados. Não enganado, o governo federal passou a perna. Passou a perna na gente. Levou para Curitiba. E botou em Curitiba por uma decisão política. Tal, e não me interessa, Ratinho, parabéns, ele levou. Pronto. Só que nós conseguimos, um dia eu vou contar a história para ti, conseguimos entrar fazer com que um Estado dirigido por uma governadora bolsonarista, que foi a vice-governadora que assumiu naquele intervalo lá da saída do Moisés, que ela entrasse com uma ação contra o governo federal no Supremo Tribunal Federal por desequilíbrio federativo, que é uma ação que Santa Catarina só teve uma na vida, que ainda nem foi julgada, a do petróleo. Aquela nem foi julgada ainda, né? Agora que estão lá tentando chegar a um acordo. A segunda é do aeroporto de Navegantes, e que já está em julgamento. Só que esta ação é que vai permitir que a gente faça o acordo agora com a CCR para fazer a segunda pista e, se Deus quiser, colocar o VLP, o veículo leve sob pneus, que vai passar pelo túnel, vai dentro do aeroporto de Navegantes e ir até o Beto Carreiro. Foi isso que nós fomos lá conversar. Por quê? Porque se não tivesse essa ação, a gente não ia conseguir fazer. O que a CCR descobriu? Que existe um assunto, porque ela achou que a gente estava brigando pela pista de carga. De certa forma, a gente até estava. Lógico. Mas sabe qual era o principal? Que disse assim, o sujeito aprende não é pelo ouvido, é pelo bolso, né? A gente mostrou para a CCR que o desenvolvimento do Porto de Navegantes de Itajaí iria fazer no futuro próximo, quando os navios de 400 entrarem, que os garfos, os portênis, garfos, eles vão ter que subir mais 15 metros. E quando eles subirem mais 15 metros, o cone de aproximação da atual pista vai reduzir a operação da pista pela metade. Sabe o que vai pousar ali? Teco-teco. Não vai pousar mais Boeing, porque não pode. Aí eles disseram o seguinte, nós compramos gato por lebre, nós vamos levar um aeroporto, que a hora que subir o garfo de Navegantes de Itajaí, não pousa mais avião grande e não vai render. Aí eu disse, tu preferes ficar 30 anos brigando com a justiça para reequilíbrio financeiro de um aeroporto que vai micar, né? E tu vai brigar com o porto e tu vai perder a briga, porque do porto tu não vai ganhar, eu te garanto. Ou tu preferes fazer uma segunda pista, um acordo no Supremo e diminuir isso do que tu tens que pagar, faz o reequilíbrio antes, até porque tu comprou um MIC e o governo federal tem que te autorizar a diminuir do que tu tens que pagar nos 30 anos, para ele uma nova pista e ganha a região, ganha tu um aeroporto novo e todo mundo sai feliz. É isso que vai encaminhar. E isso, o Foro Metropolitano teve um papel fundamental. O Rafael, porque entrou como litisconsórcio, levou informação. Né? O pessoal ali é batalhador. Mas, Paulinho, deixa eu te falar assim, como é bom conversar com pessoas que estão um pouquinho mais à frente do que a gente, porque a gente se preocupa para pagar a conta, a luz e a água hoje. Eu também. Tu também, mas eu tô além disso... Isso. Os outros que vão ter que pagar, que nem estão aí, os que estão chegando. Então, mas assim, o estado de Santa Catarina ele é um estado diferenciado nas federações. É um estado hoje que, graças a bom Deus, tirando um hiato político-administrativo que nós tivemos aqui, é um hiato, né? Tivemos bons governadores, bons administradores. A média foi boa, tanto que nos trouxe com o povo empreendedor até aqui. Então, a média Povo empreendedor, mas um governo que não atrapalhe, quando puder ajudar, ajuda. Então, mas aí eu te pergunto assim, por que o Estado tem que se meter em tudo? Por que nós temos que arrumar dinheiro para fazer ponte, para fazer não sei o quê? Por que não se pode para iniciativa privada, Paulinho? Porque a gente deixa que isso aconteça. Saúde, educação, segurança, o Estado se envolve de tudo. É que assim, o grande patrão, que é o governo federal, e a grande nomenclatura, que são a burocracia federal, de onde vem o poder dela? Da centralização. Porque o cara só fica importante se ele tem comando sobre o dinheiro e sobre o poder de decidir para onde vai. Originariamente, tu é advogado, tu sabes que a legislação originária é a legislação do Congresso Nacional, não só durante a Constituinte.
para fazer Constituição, mas nas leis infraconstitucionais, nas leis ordinárias, complementares, ali é que tem a força. Então, ali que se determina. E, à medida que você tem um movimento centralizador, tudo sai e volta para lá. E agora vai ser pior ainda. Como é que a gente está fazendo o projeto, conseguiu ir no Banco Mundial sem passar pelo governo federal e sem o governo do Estado? Aí tu vais perguntar, como é que Itajaí, com Camboriú, Navegantes, Pissarra, Penha, Luiz Alves... Falando arrastado... Ilhota, como é que nós conseguimos ir no COFIEX, ir no Banco do Brasil, os Mané, e dizer o seguinte, nós temos um projeto que não precisa... mas o governo federal está? Não está. E o do Estado? Não, também não está. Puxa, e aí... Mas vem vê se não é bom. O cara disse, isso é muito bom, eu quero copiar. É o Banco Mundial, É o Banco Mundial, cara. Mas ali é só o projeto do túnel ou do sistema todo? O sistema inteiro. E o túnel é 75 privado e 25 público. Então, tudo é PPP, tá? Entendi. Então, aqui, o sistema a mobilidade urbana regional, que vai ser feita por ônibus 100% elétrico, de Camboriú, na primeira etapa até Navegantes e provavelmente até o Beto Carreiro, que eu acho que tem que estender do aeroporto para o Beto, porque faz sentido, né? Isso a infraestrutura é financiada pelos municípios, pelo Banco Mundial, e a operação 100% privada, mas não vai ter um operador. Não vai ter um dono de ônibus, operador, dono da catraca, não. É diferente. Vai ter uma empresa que vai ser dona dos ônibus e vai ser remunerada para isso, então provavelmente deve ser uma BID chinesa, que já está no Chile, já está em São Bernardo do Campo. Esses caras que têm os ônibus vão estar aqui. 2, vai ter um operador... Elétricos? 100%. É o primeiro projeto no mundo, ligando 11 municípios 100% elétricos, por consórcio intermunicipal, tá? Isso é uma picada que a gente abriu mundo afora. Veio daqui. Esse projeto abriu a picada para o mundo fazer isso igual. O Banco Mundial quer financiar isso, não só no Brasil, não só aqui, mas fora. Bom, segundo ponto. Então, tem o dono do ônibus, tem o operador que vai contratar o motorista, vai cuidar da manutenção, tem o bilheteiro, que não é o dono do ônibus, não é o operador, é uma empresa bilheteira, que ela é responsável por cobrar. E terceiro e quarto, tem um agente, o nome é clearing, é uma câmara de compensação. Você contrata um agente financeiro que fica responsável durante toda a concessão em recolher o dinheiro do bilheteiro, que veio do Banco Mundial, e aí, por meta de qualidade, de assiduidade, de cobrança, ele vai remunerar cada operador desse. Então, não tem um dono. E quem é que faz o controle disso? É a associação municipal. A ANFRE? É consórcio. É um consórcio feito. O consórcio passa a administrar, ser responsável pela... Ele é o DETER de hoje. Entendi. Então, em vez de ser o DETER, passa a ser o consórcio que tem o poder do DETER, que vai determinar a qualidade. Por quê? Porque esse consórcio é composto por quem? Pelos prefeitos. Onde é que o calo aperta? É no prefeito, é no vereador. Então, aqui vai ser reação imediata. O transporte não está bom, já vem não é em Florianópolis, em Brasília, é aqui. Vai ali, reúne, não tem assiduidade. Mas isso depende dos próximos prefeitos que você elegerão no próximo ano, Paulinho, ou não? Não depende mais. Independente, não depende mais? Passou por cima disso e tal? A hora que tiver tudo aprovado em funcionamento, acabou, vai em execução. Começa a entrar em execução. A ideia é, até dezembro, está assinado com o Banco Mundial. Esse ano? Esse ano. E, em março, começar as obras. É isso. Começa por onde, Paulinho? Começa, você tem que fazer os projetos executivos. Entendi. Então, começa o primeiro momento das obras são as obras para as interligações intermunicipais de BRT, que vem de Camboriú e vai até Navegantes. 2 anos para instalar a ligação dos 11 municípios e o corredor de BRT. Sabe que eu fui lá naquele... E o segundo é o túnel, que começa junto, mas tem até 5 anos para estar pronto. Entendi. Nós tivemos coisa tua também, né? A Jacques Fabre aqui em Itajaí. Isso, Jacques Fabre. Coisa tua também, corrida que era. Regata, Volvo. Volvo, coisa dele. Nós tivemos, eu tive Le Havre, da França, né? Le Havre lá. Lindo, né?
Show, né? Poxa, que coisa linda. Mas não tem uma pequena Le Havre aqui. Então. A nossa marina. Então. Aquela marina que não queria construir, que a Volvo coisa empurrou. Exatamente. Que o Amilcar foi lá brigar. Coisa tua, exatamente. O promotor dizer que era para ele levar. Ele dizia assim, não, leva a capivara para casa. Leva a capivara para casa. Cria em casa, né? Ele não dizia, o cara fez um processo contra ele. Mas assim, exato, né? Mas assim, o capivara incomoda. Então, mas veja só, Le Havre, quando pega uma cidade daquela, você fala nesse VLT que eu tenho sobre trigo. Isso já faz, acho que foi em 2014, 15 que nós fomos lá, né? A cidade toda é disponível aquilo, uma cidade que a capacidade, uma cidade bem arrumada, aquele negócio todo, direitinho. Transporte público a rodo. E né? hoje, parece até andar vazio, né? Exato. Mas não tem bobo lá, né? Não tem bobo. Não, senhor, exato. Hoje, por exemplo, o prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício, deu... para mim, ele criou um problema para todos os prefeitos a partir de agora. Qual é o prefeito ano que vem na campanha vai dizer que vai cobrar passagem de ônibus? Tem dois lados, tem dois pesos e duas medidas. Mas né? é porque isso. Assim, você subsidiar um transporte coletivo por inteiro, você tira do IPTU. Alguém paga a conta, né? Não, quem paga é quem mora aqui. Aí tu vai dizer, muito bacana, é de graça. Não, não é de graça. O sistema é remunerado. Né? Só que aquele recurso, será que é a melhor alocação daquele recurso? Então, por exemplo, a tarifa, vamos falar um pouco sobre tarifa. Né? Esse projeto ele foi pensado para ter a menor tarifa possível. Esse do Banco Mundial. Do Banco Mundial. Para ter a menor tarifa possível, você tem que antecipar um processo de subsídio. Qual é o processo de subsídio que você antecipa? É a infraestrutura. Porque se você for pedir um privado para construir a infraestrutura e depois remunerar sobre a infraestrutura, vai custar R$20, R$25, aí não adianta nada. Inviável. Quando você faz a infraestrutura, que não é só a calha do ônibus, é a Rua 20, é a passagem, são as 70 quilômetros de ciclovia, é o estímulo ao transporte elétrico de micromobilidade, é uma organização da cidade e tal. A tarifa vem para 5, sendo que se tu for andar de Bombinhas até Pissarras, ela vai custar 10, ela tem uma integração. Ela é 5, por exemplo, de Bombinhas até Itajaí, e é 5 de Itajaí, vamos supor, até Pissarras, ou até Luiz Alves, ou até Brusque, ou até a divisa com o Brusque. Não colocasse Barra Velha do nosso plano. Barra não é da nossa região, pois né? Mas ela vai acabar emendando. Vai acabar, né? Porque Joinville vai emendar. Entendi. O que eu botei aqui foi uma semente, isso eu tenho de Floripa a Joinville. Eu botei isso, nós somos o centro do estado. Entendi. Se der certo aqui, no fundo, daqui a 20 anos, tu não vai saber onde começa Itajaí e onde é Florianópolis. Vai estar tudo colonizado no litoral. Paulinho, então, assim, você vai emendar o sistema de transporte. Nós vamos ter Floripa, Curitiba será o sonho nosso. Nós vamos ter uma cidade na nossa região, quando estuda emendar, de 3, 4 milhões de habitantes, né, e que vai ter a capacidade de ter um transporte público de qualidade que permita o cidadão a investir aqui, sabendo que a pessoa vai se locomover, né, e investir, principalmente as pessoas que moram aqui, poderem ter lazer, capacidade de vida, segurança, né, capacidade de qualidade de vida, de você poder ter... O projeto, você tem um app que vai dizer a hora que você tem que sair andando de casa para o ônibus que você vai pegar, porque ele vai chegar naquele horário. Puta, é chato tu chegar... Naquele horário. Não, é chato, né, cara? Né? Tu chegar lá no metrô da Inglaterra, né? Daqui a 45 segundos o trem vai passar. E é chato, ele passa no horário em 45, não é isso, né? É isso aí. Então, mas, Paulinho, essa é a previsibilidade. Quando tu fosse deputado, estava me lembrando aqui agora, eu tentei procurar aqui e não consegui. Nós começamos aqui um debate sobre... Na época eu era deputado e tal, assim, sobre o sistema ferroviário, né, em Santa Catarina. Principalmente aquela não é conhecida, fala da ferrovia do frango. Já foi falado sobre isso. A ferrovia que trazia o produto do oeste para os portos do litoral, assim, do litoral catarinense. Antes era só Itajaí, agora tem Itajaí Navegantes, tem Itapuá, aquele negócio todo e tal. E hoje essa discussão das ferrovias voltaram ao tema novamente, ao norte, a discussão. Factoide. Paulinho. Factoide. Tu sabe porque aquela vez sucesso para mim isso não vai ser nunca. E Factoide. Paulinho. Factoide por quê? Porque aí se você for, convida aqui quem está me ouvindo, né? Eu também tinha um sonho de ter uma
ferrovia como tem na Europa, mas isso foi na década de 50. Lá, aliás, nos Estados Unidos começou em 1880, 1900. Na época que não se fazia conta, se botava ferrovia para tudo quanto é lado, e a hora que teve o trilho, você melhorou e fez uma baita ferrovia. Aqui, a única que a gente tinha, que ligava Trombudo aqui ao Porto de Itajaí, né, que parava ali onde é a van para fazer a volta, era a máquina... Fazia o ali no Cavico, ali na... Cavico já faz, claro, o Cavico já fazia massagem, isso, o maquinista chegava todo duro, o Cavico botava Cavico, Isso, botava na máquina, ainda fazia... Foi ali que o Cavico aprendeu a fazer massagem. E ainda dizia qual era o destino do cara. E assim, né, isso bobear, passava ali no Zé do Aipim, na Jocalamim, para tomar um chazinho então, ainda. Assim, aquela ferrovia foi desmontada. Puxa vida, né? Foram vendidos os trilhos e os dormentes para pagar os funcionários, porque o governo militar não quis pagar. Então, assim, hoje, você implantar uma ferrovia dessa, os desafios ambientais são de um tamanho, e os investimentos que têm que ser feitos, e o tipo de carga. Por quê? Porque com o aumento de custo para a implantação da ferrovia, hoje você só consegue implantar a ferrovia onde você tem minério, onde você tem carga pesada, perfeito, que permite que tenha rentabilidade perfeito, na linha, ou grandes produções de grãos e tal. Agora, para você exportar frango numa ferrovia, mesmo que seja em parte, né, porque o frango tu sabe que é oco, né? Quando tu exporta o frango inteiro, tu tem um frete vazio no meio do frango, né? Mas vamos lá, que seja cortadinho, coxa, sobrecoxa. Valor agregado. Não bate. Ele não se paga. Não bate porque 800 quilômetros de ferrovia não volta o investimento. Se você tem que ter 2.000, 3.000, 4.000, e nós temos 800 de Chapecó até aqui no Porto. Então, nós estamos postergando e ficamos olhando e achando culpado porque que nunca saiu, é a duplicação, a triplicação da 282 ou da 470, que tem que vir lá do oeste e resolver o problema, porque eu sou do tempo, eu trabalhei na Perdigão. E quando eu trabalhava na Perdigão, eu cuidava da África e do Oriente Médio, né? Eu era da área de exportação. E eu vinha com os angolanos para cá, porque o embarque era todo aqui no Porto de Itajaí. Quando eu ia a Capinzal com eles, para eles verem lá... As plantas lá. Onde estava matando o frango que vinha para cá para fazer a inspeção, lá estava matando o frango e aqui já estava carregando. Eram 6 horas da planta de Capinzal até o Porto de Itajaí. E pau. E estava matando o frango lá e estava carregando o navio aqui. Hoje é 15 horas. Hoje você não chega. Olha só o que aconteceu, né? Nós tínhamos uma produção, como o japonês chama de just in time, que era, você não precisa ter estoque. Você produz e já usa. Uhum. Então, nós matávamos o frango e botávamos no navio. Hoje, se for fazer isso, o navio vai pagar $10.000 por dia de demurrage, 15 mil aqui, e inviabilizou a produção. Então, tem que fazer estoques enormes para poder ter aqui, para quando o navio chegar, botar. Então, nós perdemos competitividade. Por quê? Porque nós não duplicamos, triplicamos as nossas rodovias. Mas não falta... E aí, é aquela história, e voltamos no começo da conversa, né? Vamos lá. Voltamos no Inova Anfre, né? Isso. Não falta a gente... Uma vez eu recebi uma bronca, né? Mas assim, não se recicla o ser humano, tudo bem, eu entendo e tal, capacitar também. Mas não falta criar uma geração de empreendedor para pensar nisso no dia a dia. Quer dizer, e aí volta o papel das universidades. É muito filósofo, muita pessoa pensando e falta a academia tem um lugar dela. O empreendedor tem um lugar dele, o gestor público tem um lugar dele. O que precisa é ter... Mas o gestor público hoje tem um poder de império, né? Ele é o cara que gera emprego e renda, que é o empreendedor, hoje é tratado literalmente nesse país como bandido, Paulo. Sabe por que eu sou parlamentarista? Sim, tem a dúvida. Você, Paulo Cruz e companhia. A nossa Portugal... Eu falo a nossa Portugal, eu sou português, eu voto em Portugal. A nossa Portugal. Sou filiado no PSD de Portugal. Portugal? Que eu tenho os meus amigos lá, que eu vou visitar agora. Portugal tem um parlamentarismo que elege por lista. Aí eu vejo discussão quando se fala, vai votar em lista, né? Porque aí você vota no partido e nos nomes que estão ali. Aqui no Brasil a gente diz assim, poxa... Se o presidente do partido Itajaí fizer a lista, só vai botar os compadres dele, os caras deles, cupincha, os bandidos e tal. É isso que a gente fala. Sabe por que Portugal resolveu isso? E olha que a gente, de vez em quando, faz uma piada de português, né? Portugal disse assim, aqui é parlamentarismo, é lista. Mas tem uma coisa.
todo cargo de secretário municipal tem que ser ocupado por vereador. Então, o cara que é o chefe da lista, que vai correr a prefeito, ele diz o seguinte: puxa, se eu botar o Mané do Boteco na minha lista, tudo bem, ele pode até trazer popularidade, mas quando eu ganhar, quem é que vai ser o secretário de Educação? Quem é que vai ser o secretário de Saúde? Quem é que vai ser o secretário de Obras? Quem é que vai ser o procurador do município? Eu preciso botar gente boa, né? na lista. Aí eu vou lá na universidade, aí chamo um professor bacana, reconhecido da cidade, diz: o senhor não quer vir para a minha lista? Nós precisamos de um engenheiro bom, eu preciso de um cara para planejamento, obra. Aí o cara diz: eu não sou político, mas eu vou. E aí você vai votar numa lista com pessoas. Porque cacalho a gente conhece em qualquer lista, né? As abertas hoje é cheio de cacalho, tem uma cacalhada. Na hora que tu olhar, tu vai dizer: poxa, mas essa lista está boa. Eu vou votar nesses caras, porque se ganhar, eu acho que vão ter os... Aí Portugal ganha esquerda ou ganha direita, Portugal só para cima. Por quê? Porque política de Estado e de governo, né? Porque o cara que ganha, ele monta a lista de pessoas aptas a irem com ele, seja da esquerda ou seja da direita. Entendeu? Ele não precisa pegar o Zé Curandeiro para fazer ele o secretário de saúde, porque o lugar dele é outro, não é na Secretaria de Saúde. Curandeiro é curandeiro, a gente até gosta de uma benção e tal, mas ele não vai entender da saúde pública. Eu preciso de um cara que entenda de saúde pública para poder gerir, e eu vou precisar de um vereador que vai assumir o destino. Então, assim, o que eu estou te dizendo é assim, isso que modelos. Tu me perguntasse é um modelo, a inteligência de montar um modelo. Então, eu acho que eu penso assim, que a nossa cidade... Tem espaço para fazer no Brasil o debate do parlamentarismo? Vai ter, à medida que diminuir o número de partidos. Então está diminuindo. Tu vê que está fundindo, saindo. Por quê? Porque o cartório vai diminuindo. Quando um dinheiro desaparece, o cara pula para o outro onde tem um dinheirinho. Aí depois o outro junta. Eu acredito que aí, numas três eleições, nós vamos ter entre 8, no máximo 11, 8 partidos. A partir daí... fica um pouco mais claro o contexto para a sociedade, entendeu? Tem uma direita, tem uma esquerda, tem um cara de centro, tem um cara de centro-direita. Será que essa polarização do debate nos últimos anos não prejudicou esse nosso pensamento? Alguma coisa sim, mas eu acho que a regra da cláusula de barreira está fazendo o serviço. Está fazendo o serviço, entendeu? Então, você está vendo desmoronar coisas que você jamais imaginou. Então, por exemplo, assim, nada contra o partido, mas, por exemplo, PTB, que era um grande partido getulista, não existe mais, né? Você vê, mas, em compensação, o PDT manteve essa linha de centro-esquerda e tal, né? Por outro lado, o PSDB, que foi o grande partido dos últimos anos, né? Pois no Brasil, né, cara? Ele vai desaparecendo, ele está sumindo. Por quê? Porque ele perdeu o espaço, onde está o PL, onde está o PSD. Então, esse espaço foi ocupado por partidos que estão somando e trazendo. O PMDB, ele vive assim de uma herança, mas ele também já está ficando fraco. Ele pode reagir, pode ser um grande partido, mas já não é mais o que era. Então, é tendência daqui a pouco, o PSD o PMDB vai se fundir, ou com o PSD, ou com o PL, e aí vai se fundir e a gente vai diminuir o número de partidos. Eu acho que vai ser bom para o Brasil, sabe? Sob o aspecto administrativo, de visão, de projeto, porque hoje você não vota num projeto, hoje você vota numa pessoa com um discurso que te agrada. Se ela for falar bem, se ela for boa no Instagram... Se ela tiver assim um paletó, viu? Se ela tiver uma lábia boa... Não, se tiver um blazer cinza, ela não vai, não? Não, se ela tiver uma boa narrativa e uma boa conversa... Não há verdade que consiga resistir a uma. Mas por isso, como é que a gente vai. Mas assim, isso vai passar. Por isso que eu digo assim, mas a eleição de 2017 para cá, né? O Bolsonaro, o pessoal, quer dizer, a maioria é o pessoal que não tinha. Narrativa. Foi naquilo mas e tal. O PT também veio com narrativa. Né? Até hoje tem narrativa. Né? É isso. Ele pega um fato, distorce, bota na boca do Lula, que sabe falar com as pessoas, e aquele fato que está distorcido vira verdade. Mas o Lula está perdendo ele falava direto, o cara falava isso, não é isso, né? Ele está perdendo aquela... a idade machuca, mas assim, a gente vai ficando já está com desatualizado. 70 e poucos também, né? Quase 80, vai ficando desatualizado, né? Vai ficando repetitivo, mas assim, ele é o maior líder político da história do Brasil. Então, você dele tem que entender que é isso. Eu não concordo com ele, eu sempre fui oposição a ele. Acho que é um atraso o PT no Brasil. Eu assisti aquele documentário Teatro das Tesouras lá. Não sei se tu viu, do Brasil Paralelo.
Ah, cara, tu tem que ler aqui. Não, eu vou dar aí. Então Não passa posso falar pra porque mim. vou passar para não posso falar que não estamos na internet, pode até derrubar e tal. Cara, esse debate, quer dizer, entre o social-democrata, que é o PSDB, e o PT, ele sempre foi na história. Eu vou passar para ti, vou passar para ti. Cara, a gente foi, nunca, sempre andaram na mesma corrente, na mesma linha. Mas eu participei do primeiro governo do Fernando Henrique. Fui deputado federal a primeira vez. Mas ele tinha que estar. Foi- Ele pegou uma herança, teve que cortar, né? Ele não é que ele pegou herança. Ele foi parte da solução no governo anterior, Itamar. porque ele era o ministro da Economia, ele preparou, o Itamar apenas deixou fazer. Dizem as más línguas que foi porque o Itamar, naquele carnaval, quando apareceu com aquela moça Lília, sem calcinha, a Lília. ali ele se amuou, foi para dentro do palácio, Ah. e o Fernando Henrique fez o plano. Deixa comigo, deixa que eu toco. Ele, não, vai, toca isso aí que eu tô com outro problema. Era com o bispo, era com o Papa. Né? Com a igreja. Com a igreja, levou, né? Uma lavada de todo mundo. E aí o Fernando, tô brincando, né? Ninguém sabe também, né? Foi um bom presidente, mas assim. Na sequência, ele virou presidente da República e o primeiro mandato dele foi um mandato de grandes realizações. E quero dizer que o PFL, naquela época, chegou lá com 106 deputados, e nós fomos o equilíbrio entre o social-democrata, que era mais estatista, e os liberais, que nós éramos liberais. Então, assim, eu participei da privatização do sistema Telebrás, participei do fim do monopólio da cabotagem, da abertura para o setor elétrico, para o início das privatizações. Então, assim, ele fez um grande... Paulinho, ele vai ser lembrado na história ainda, não Fernando agora, Henrique. como um presidente que fez grandes transformações, como o Temer também, que deixou uma agenda positiva para o Brasil, foi derrubado por interesses políticos, mas deixou uma agenda que o Bolsonaro acabou fazendo e que ajudou o Brasil a ter um tanto é que o Temer virou conselheiro do Bolsonaro ali, né? Ô, Paulinho, tu falou na Telebrás, eu acho que essa gurizada que está assistindo agora não se lembra disso. Era $5 mil um telefone, O cara. cara alugava. Tinha os caras que ganhavam dinheiro pô, aqui. tu é amigo nosso aqui, Itajaí. Tinha banca de telefone para alugar. Então vou falar o nome aqui também. Vou falar. O Augusto D'Artel que botou aquele cabaré lá em Floripa, lá o Augusto lá. Alugava telefone, Cara, renda. Era 50 sem telefone, era um salário em cada telefone do céu, cara. As pessoas não acreditam. E sabe por que eu falo isso? Porque, porra, eu fui secretário do Paulo Cruz, 90 e alguma coisa, onde ele viajou para a Europa, porque aliás, o mundo tem 3 polos, né? Polo Norte, Polo Sul e Polo Cruz, né? Porque está em todas as partes do mundo. Hoje está na Itália. Enquanto que estamos gravando, ele está na Itália. Mas ele chegou e disse, olha, lá na Inglaterra, você compra o telefone na farmácia. Tu não entendia aquilo. Como, Paulo? Não, tu vai lá, tu compra telefone. Ou tu veja só quando tu mudou isso. Hoje tu compra no camelô, né? Porque não tem mais banca de jornal. Não tem mais. Não tem a banca Eureka aqui na Olímpia do Miranda. Só compra teu chipzinho lá, se bobear, compra uma Mas não é isso. Não, veja só como a importância que tem pessoas visionárias, né? Não, essa revolução que hoje joga contra quem fez essa revolução lá atrás, né, porque não participou dessa coisa da mídia social, né, a abertura da internet, a possibilidade de tu ter tudo isso aqui. Internet, né? cara, a internet... Bom, quando eu comecei... Escada. Tem o computador, 286. Chegava no escritório, ligava o computador, ia tomar café, para depois eles... Tinha a válvula. Né? Mas isso é legal, assim, são pessoas visionárias como você, como seu pai, falamos aqui em outras pessoas que têm essa visão de crescimento. Imagina, né? O Vitor Conder, um itajaiense, em 1927, abre lá, Victor Conder, visita a Blumenau e Itajaí. O Vitor Conder, em 27, abriu a primeira linha aérea do Brasil, do Rio de Janeiro para Itajaí, com hidroavião. Olha só. Primeira linha aérea do Brasil, um avião da Condor, que era um avião da Primeira Guerra. Antes da Varig? Sim, antes da Varig. Era Condor ainda. Condor? Abriu a primeira linha comercial do Brasil. A segunda era lá na Lagoa dos Patos. E o primeiro e a segunda aqui, pousava aqui. Tem filmada a viagem de 1927 do Vitor Conder, decolando da Baía da Guanabara. Com hidroavião. Com hidroavião chegando aqui. Naquela época, era governador Adolfo Conder, era prefeito da cidade Marcos Conder, secretário de Viações e Obras Públicas, ministro de Aviações Adolfo Conder e presidente da Câmara Municipal Irineu Bornhausen. Olha só. Então, assim,
Que Olha legal. o poder que essa cidade tinha em 1927, poder O político. O aeroporto aqui era o Salgado Filho, que foi para Porto Alegre. O aeroporto Salgado Filho era aqui de Itajaí, né? Claro, que era o aeroporto que se buscava aquilo. Né? Então, assim, ó, o primeiro... Mas nós perdemos ou nós dividimos o poder? Não, nós perdemos, É? assim, ó, perdemos porque nós temos uma característica aqui em Itajaí, né? Nós somos Itajaí, nós olhamos muito para o nosso umbigo. Só. E aí a banda passou e a gente continuou tocando para dentro. E a banda foi passando. Quando a gente acordou, apareceu um governador em Balneário, apareceu não sei o quê, e aí o poder político aqui ficou meio que meio assim, muito difuso. Né? Eu convidei para ele vir aqui, mas ele não quer vir aqui, não dá entrevista e tal. O Arnaldo, eu acho que o Arnaldo ele foi esse divisor onde se ficou muito intrinsecado, assim, na eleição do Arnaldo. Acho que o Arnaldo, eu acompanhei, a gente foi oposição ao Arnaldo. Aliás, o Arnaldo foi cria do Conde Reis. Sim, ele era da Arena. Cria do Conde Reis e depois rompeu com o Conde Reis, né? Aliás, eram meio parentes, tá? Mas, sim, ele meio parente, aí ele foi, a história conta, ele foi para ajudar o Tancredo Neves a fundar o PP na época. Aí assim, mas seja lá o que for, mas ele foi um bom prefeito. Acho que assim, ó, a história de Itajaí, até chegar ao segundo PIB do Estado, é porque teve uma sequência de bons prefeitos, tá? Porque com maus prefeitos não se faz. Você foi responsável de 96 ou 97, mais daquela ali e tal, e nós temos aqui o Porto de Itajaí, 2000, 95. Né? Não, 95 foi o... Não, tu estava junto? Acho que tá. Isso, conta essa história, falta 4 minutos lá, porque... Não, conta essa história porque eles queriam dar para o governador e tu fosse lá, conta essa história. Isso aí mesmo, assim, ó. Lá atrás, 92, quando a Cobrasil terminou, que era a que mandava no Codesp, Porto, né? Cobrasil. Já era Cobrasil ainda? O Porto era da Cobrasil. Cobrasil terminou e aí ninguém sabia para onde ir, jogaram no Porto de Santos. Aí, de forma, assim, vamos dizer, precaríssima, se conseguiu uma pequena delegação do Porto de Santos para que se tivesse uma administração local sem nenhum tipo de decisão local, mas pelo menos tinha alguém aqui. Manda. Isso foi indo. Quando chegou em 95, o Porto de Itajaí entrou numa lista de privatização do Candir, já no governo Fernando Henrique. Tinha uma lista de privatização, estava lá o Porto de Itajaí. E naquela época não tinha nem regulamentação de venda de porto. E houve uma conversa minha, na época, com Já era deputado, o né? Jandir, deputado federal. E as lideranças do Conde Reis, que o mais importante era a gente tentar trazer a autoridade portuária para Itajaí, para que o comando do porto ficasse por aqui. O Amilcar, ele foi muito visionário nisso. Isso é uma visão dele, que contaminou o Conde Reis, o Jandir, e a mim também. Eles, é um momento que a gente tem para assumir e fazer o grande salto do porto. E aí eu fui no Candir, fui no Fernando Henrique, peguei uma carta do Conde Reis, pedindo para a gente para que não tirasse da lista de privatização. A primeira coisa era tirar da lista e, segundo, discutir a possibilidade de sair do Porto de Santos e vir definitivamente para Santa Catarina, o poder do porto. O Candir tirou, o Fernando Henrique mandou, mas disse, agora vai discutir com o ministro de Transportes, que era um gaúcho que já morreu, que era o Liceu Padilha? O Padilha. Padilha. Que era meu amigo. Eu fui no Padilha, Padilha. Ajuda, apoio, pô. Ele disse, Paulinho, tu faz o seguinte, tu arranja apoio político para isso, né? E eu vou tocar esse troço, vou ver o que eu posso fazer. Aí começou a andar, ele me chamou um dia e disse, só tem um problema, Paulinho, não tem nenhum porto municipal do Brasil. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que a lei manda eu delegar para o Estado, eu não posso delegar para o município. Só se o Estado abrir mão. Se o Estado não abrir mão, eu não posso delegar, eu vou dar para o Estado. Ele disse, mas o que eu tenho que fazer? Se você precisa arranjar uma carta do Paulo Afonso, abrindo mão do porto, para eu poder delegar esse porto para o município. Aí eu fui no governador Paulo Afonso, pedi uma audiência. Te lembra, né? Claro, naquele rompimento com a Ângela, nós apoiamos o Paulo Afonso no segundo turno. Isso. Eu apoiei, deputado federal eleito, meu pai também. Foi uma excelente eleição. E eu fui lá pedir para ele. E disse, governador, assim. Na hora. Ele era legal para caramba. E era o Arnaldo que estava aqui do MDB, que estava no Porto. E o pessoal do MDB à época aí não queria que fizesse... Queria estadualizar, não queria municipalizar. Nem pensar. Paulo Afonso disse o seguinte, amanhã passa aqui, pega a carta,
e leva em mãos para o Padilha. Eu disse, mas o senhor vai ter problema político. Essa é uma decisão minha, Paulo, e eu vou te atender. E ela está dada. Chamou o ajudante de ordens, mandou fazer. No dia seguinte eu passei, toquei para Brasília, levei em mãos, protocolei no Ministério e dei a cópia para o Padilha. Ele disse, não, agora é comigo. Agora e hoje nós temos um porto pujante aí, que no dia que nós estamos gravando esse programa aqui agora, que fica para a eternidade, é o dia que foi feito lá o contrato provisório, uma empresa cristã, que volte a ter essa força, né? O porto, eu acredito que o modelo que o ministro Tarcísio queria fazer era o melhor, tá? Eu não vejo mais autoridade portuária como não tem mais sentido, né? Na cidade de Itajaí. Eu não vejo isso. Eu acho que isso é um atraso. Tá? Agora, sim. O pior é o porto parado, né? O porto parado. Agora, você tem que ter um conselho que permita que, por exemplo, se você for delegar a autoridade portuária, que esse conselho tenha voz e vez no sistema Mas portuário. antes tinha o CAP, né? Que era deliberativa, acabou-se. Que levaram para Brasília. Esvaziaram. É o Paulinho. Deixa para lá, amigo. Vamos lá. Puxa, cara. Sabes que a recíproca da amizade é eterna, né? Assim, aí. E sempre é bom conversar contigo, que tu tens uma visão positiva e propositiva para a cidade, para o estado, para a região. Eu penso que pessoas como você, outras pessoas, têm que continuar indo aí fazer essa missão de fé, né, de tentar sempre plantar uma semente. Faço isso como voluntário hoje. Exatamente, isso é legal. Não precisa de mandato para isso. Exatamente, não precisa ser deputado, não precisa para te fazer uma parte, né? Isso é importante. E vamos chegar a um tempo, você já falou que já está quase terminando, que para mim vai ser o grande divisor de água aqui na região, que é o Inova Anfra, né? Qualquer dia, vamos falar aqui com o Santarém está ali, mas dos dois aqui eu não sei, eles vêm para cá para gravar comigo, mas os dois somem, entendeu? Eles somem, era para ficar aqui para ver a agenda, mas tudo bem, eles somem aqui. Vamos tentar fazer um programa só para mostrar para quem está em casa o que é o Inova para fazer isso, Paulinho. Eu vou até fazer o seguinte, João, eu vou passar para ti, Denise, o que eu recebi aqui do João. João Mantova? Do Mantova, que foi a apresentação feita Esse cartão em São Paulo. Do Bradesco tem? Fundo tem, né? Deve ter. O que tu acha? Banco do Brasil. Cartão desse, nós aqui, hein? A máquina apita, mas apita para emergência. Cartão manda sair desse, fora. hein? Eu vou te mandar, Denise. Manda para mim. O projeto que foi apresentado para a CCR, que é o atual, onde está, com bastante detalhes e que vai legal. te dar a possibilidade de tu poderes... Isso para nós é importante. Olhar, ver, tem números, prazos, tá, Denise? Eu vou já passar aqui antes que eu me esqueça. Eu sei que eu não estou sendo muito gentil em fazer Como isso. que não? Tá vendo? Claro que não. Mas já te claro passei. que é. Já está isso. contigo. Obrigado. Tá? Querido mano, saúde para ti, sucesso. Amém, obrigado, na festa do... Nós devemos ser convidados para a festa dos 60, vai ser 19 de setembro, hein? Vamos lá, então. Eu vou passar com meu pai fora. Eu vou lá para a terra dos Patrícios. Os Patrícios? Vou ficar por lá. Meu pai faz 86, então a gente vai fazer junto lá. Que legal, né, cara? Isso é importante. Mas eu no retorno, a gente vai sim, vai comemorar. Isso aí, não. Muita gratidão pelo teu convite, pelo grupo. Parabéns aqui pelo projeto. Não, é um projeto, essa gurizada é uma gurizada boa que está aqui. Só tem gente boa aqui. Sou lá da televisão, mas tem que ajudar esse pessoal. A gente tem que ter essa vontade. Quem tem vontade de trabalhar, a gente tem que apoiar. Isso é importante. Meu irmão, grande abraço. Saúde. Obrigado, viu? Obrigado. Você que ficou conosco agora, também na Rádio Conceição e também aqui no nosso Conexão 47, no canal 47. Muito obrigado pelo seu apoio, pela sua atenção e, se puder, lógico, pela sua audiência. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.